Prezados alunos do primeiro ano das minhas turmas de Administração e Mineração, vamos iniciar agora a nossa aula relativa a funções químicas inorgânicas e nessas próximas 3 semanas nós vamos trabalhar com as funções da química inorgânica. As funções da química orgânica vocês estudarão no 3º ano. No 2º ano, a química, vocês estudarão a parte da química que trata da fisicoquímica. Muito bem. Sem perda de tempo, vou compartilhar com vocês o nosso cronograma, tá? Só o nosso cronograma. Aí está o nosso cronograma. Nas semanas dos dias 19, 26 e 2 de junho, 19 de maio, 26 de maio e 2 de junho, são as 3 semanas em que a gente vai trabalhar o tema, o capítulo 5, funções químicas. E no dia... Aqui está errado, tá, gente? Aqui está marcando como abertura do questionário lá no campo atividades do bloco funções químicas da sala do Moodle. Está marcando dia 1º, a abertura está errado, tá? Eu esqueci de corrigir isso aí. Essa abertura do questionário funções químicas do capítulo 5 será no dia 2. Não será no dia. Eu vou corrigir isso e colocar lá na nossa sala. Eu vou corrigir esse cronograma e colocar lá. Só agora eu percebi, tá? Então, esse dia 1º aqui, do 6, não está correto. A abertura é no dia 2. Ok, gente? Muito bem. Então, vamos passar direto para o nosso assunto, que é o capítulo 5, funções da química inorgânica, também chamado de funções inorgânicas. A primeira questão que surge é a seguinte: por que o termo função? A gente pode associar essa ideia lá com a matemática, né? Você tem lá as funções matemáticas. Por exemplo, a parábola. Todo mundo conhece a parábola. A parábola é uma curva, né? Se você colocar a função parábola num eixo cartesiano y em função de x, né, ordenada e abscissa, nós vamos perceber que as parábolas, todas elas, têm um aspecto semelhante. Tá? Elas têm a concavidade, a boca, vamos falar assim, né, a concavidade ou voltada para cima, ou voltada para baixo, ou passando pelo encontro dos eixos y e x, mas todas elas têm um aspecto semelhante. Por quê? Porque a equação que determina a função parábola, todo mundo conhece, y é igual a ax2 ao quadrado mais bx mais c. Então, todas as curvas decorrentes dessa equação, y igual a ax2 mais bx mais c, tem um aspecto, tem um comportamento semelhante. Então, vamos pegar vamos trazer, vamos sequestrar, vamos capturar esse termo funções lá da matemática e trazer para a química. O que é uma função química inorgânica? Numa função inorgânica, tá, são 5 principais, na verdade são 4, aí eu coloco mais uma porque ela tem algumas substâncias lá que são importantes. Qual é a característica? Veja aqui. Para compor uma função química, essas substâncias elas têm que ter em comum o mesmo grupo funcional. Olha lá. Então, por exemplo, a função óxido. A função óxido é um conjunto de substâncias que tem o grupo funcional oxigênio, tá? O elemento químico, lá, o átomo do oxigênio,
ligada a um outro átomo qualquer. Então, toda substância em que eu tenho um átomo qualquer, por exemplo, do potássio ligado ao oxigênio, ou ferro ligado ao oxigênio, ou cloro ligado ao oxigênio, todas essas substâncias que têm por característica, têm em comum a presença do oxigênio ligado a um elemento químico qualquer da tabela, né? Esse grupo de substâncias tem um comportamento semelhante, tem uma fórmula química semelhante e constituem o que a gente chama de função óxido. Então, o que é uma função química? É um conjunto de substâncias que tem fórmula química semelhante e que tem em comum um mesmo grupo funcional. No caso dos óxidos, é o oxigênio. No caso dos ácidos, é a presença do hidrogênio mais. E por aí vai. Tá? No caso dos hidretos, é o hidrogênio. Então, é o que nós vamos estudar agora. Ok, gente? Bom, então, estão aqui as principais funções com as quais nós vamos trabalhar nesse capítulo. São os óxidos, tá? São os óxidos, são os hidróxidos, o próprio nome também é autoexplicativo, né? São óxidos hidratados que foram reagidos, que houve uma reação de um óxido com a água para obter o hidróxido. O exemplo mais importante que é a soda cáustica, né? Já os ácidos têm uma outra característica, assim como os sais. Vocês vão ver isso também com o professor de laboratório, tá? Os sais eles são obtidos a partir de uma reação entre ácido e hidróxido. Os hidróxidos também são chamados de bases. Hidróxidos ou bases são termos equivalentes, são sinônimos na química, né? Então, uma reação entre uma base e um ácido produz sal e água, né? Então, esse grupo aqui de substâncias, extremamente importante, né? O sal mais comum é o cloreto de sódio, né? E, por fim, nós vamos estudar, até a terceira semana agora, o dia 2 de junho, nós vamos estudar lá, terminar com hidretos, sendo que o hidreto mais importante é a amônia, né? Amoníaco, muito conhecido por nós, né? Tá? Bom, só que antes de continuar o nosso assunto, vamos pular aqui para um outro. Essa apresentação aqui, gente, essa apresentação, ela está disponível para vocês. Eu vou verificar lá. Se não estiver disponível ainda lá na sala do Moodle, eu vou colocar essa apresentação. Tá? Vai estar lá com o nome de Funções Inorgânicas Apresentação. Se não estiver lá, eu vou colocar, tá? Hoje ainda. Assim como essa apostila. A apostila já está lá, que é a apostila que trata do capítulo 5. Olha lá. Essa apostila aqui é que trata das funções. Essa apostila, é claro, é uma apostila aí com 23 páginas, ela é mais bem detalhada, né? Então, qual é a base de estudo de vocês? A apostila, principalmente, e a apresentação, né? Então, vamos passar para frente aqui. Então, aí as nossas funções, né? Ácido, hidreto, ou óxido, água é um óxido, né? O ácido, hidreto, base e por aí vai. Só que, antes da gente prosseguir lá na sequência das funções, há um conceito que ele é primordial para que a gente possa entender o capítulo Funções Químicas, que é esse conceito que está aí projetado para vocês. É o chamado número de oxidação. A gente, para não falar número de oxidação, a gente abrevia com o termo NOx. O que é o NOx? Bom, a ideia de NOx surgiu desse nome porque todos os elementos químicos da tabela, exceto os gases nobres, né,
Tá? Os gases nobres, dependendo das condições de pressão e temperatura, também, mas vamos deixar os gases nobres de fora. Tá? Todos os elementos químicos da tabela formam ligação química com o oxigênio. O oxigênio é um ametal importantíssimo, né? É um dos elementos mais abundantes na Terra, né? Está presente nas rochas, na parte sólida da Terra, né? Está presente na hidrosfera, na parte líquida da Terra, rios, mares, oceanos, né? Vapor d'água, chuva, água subterrânea, tá? Está presente na parte gasosa, na atmosfera da Terra, né? Corresponde a 21,9% em volume da atmosfera terrestre. Então, o oxigênio é o elemento químico mais abundante, é um dos mais, acho que é o mais abundante no planeta Terra. E ele é um elemento que a gente pode chamar de fominha por elétrons. O que significa isso? O oxigênio está localizado lá no lado direito da tabela, lá no canto superior direito da tabela. Então, ele forma ligações químicas com os outros elementos, pegando para si elétrons. Ele tem uma grande tendência de atrair os elétrons dos outros elementos químicos. Ele forma ligações iônicas, tá? Com os metais, sódio, potássio, aqueles localizados lá na esquerda da tabela, né, nas colunas 1A, 2A, e também com alguns metais, alguns não todos, do meio da tabela. Então, como ele é um elemento, estou falando do oxigênio, como o oxigênio é um elemento que tem grande tendência em atrair elétrons, tá? De puxar para si, para o seu átomo, os elétrons da ligação, o oxigênio ele sempre vai assumir carga negativa. Sempre vai assumir carga negativa. Isso acontece quando ocorre uma ligação química? Sim. Toda vez que ocorre uma ligação química, um átomo assume carga positiva, outro átomo assume carga negativa, carga elétrica. Tá? Essa carga elétrica pode ser uma carga elétrica real, verdadeira, tá? Que é o caso da ligação iônica. O cátion fica positivo, o ânion fica negativo, né? O cátion perde elétron, o ânion ganha elétron. Ou pode ser também uma carga aparente, que é o caso das ligações covalentes. A carga não existe? Existe. Ela só não há nem perda nem ganho de elétrons. Numa ligação covalente, o par de elétrons, o par eletrônico, todo mundo lembra disso lá da ligação covalente. Ele fica deslocado, tá? Em direção ao átomo mais eletronegativo, ao átomo que puxa para si o par eletrônico. Estamos falando da ligação covalente. Então, independente da ligação ser iônica ou covalente, sempre vai haver a presença de cargas elétricas. Sempre, tá? Vai haver a presença de cargas elétricas. Um átomo fica positivo, o outro átomo fica negativo, tá? Então, essa carga elétrica, positiva ou negativa, das ligações iônicas ou das ligações covalentes, na literatura química se dá o nome de NOx, em homenagem ao oxigênio, tá? Porque ele é o mais fominha dos elementos químicos, né? Ele é o segundo, o primeiro é o flúor. Então, por que não se refere ao flúor nesse caso? Porque o flúor é um elemento químico pouco abundante. Em relação ao oxigênio, ele é um elemento raro. Tá? Não é tão raro assim o flúor, mas ele, em relação ao oxigênio, ele é nada. O oxigênio não, o oxigênio é o mais abundante. Se não é o mais, mas é o mais, é só conferir depois. Ele forma ligação química com todos os elementos da tabela.
seja ligação iônica, lá com os metais, seja ligação covalente com os ametais, né? Então, a essa carga elétrica dá-se o nome, olha lá, tá? A essa carga elétrica dá-se o nome de NOx. E nós, para a gente prosseguir no nosso estudo, a gente tem que conhecer os NOx dos elementos químicos com os quais a gente vai trabalhar. Aí, existem algumas regras, vamos direto lá nas regras, tá? Essas regras, vamos direto nas... Essas regras nos permitem saber qual é o NOx. Gente, toda vez, vou insistir, que eu falar aqui, ou que vocês lerem na apostila, no livro, a palavra, o termo NOx, imediatamente associem com o termo carga elétrica. Uma substância química sempre vai ter carga elétrica positiva de algum átomo e carga elétrica negativa de algum outro átomo. Sempre tem que ter positivo e negativo, né? Então, olha lá, para a gente determinar o NOx dos elementos, existem algumas regras bem simples, tá? Regras que a gente deve memorizar. Não só isso, existe uma tabela periódica que fornece para a gente esses valores. Então, é muito fácil, vocês vão poder consultar essa tabela com as cargas elétricas. A primeira regra é, vamos passar bem rápido, substância simples. O que é substância simples? Formada por apenas um elemento químico. Quando a substância for simples, aqui os exemplos aqui embaixo, ó, a carga elétrica aqui, ó, NOx, carga elétrica, será zero. Tranquilo? Aqui alguns exemplos aqui. Opa! Já a segunda regra, olha lá. Tá? São aqueles elementos das colunas 1A, aqui não entra o hidrogênio, tá? Não entra o hidrogênio. Sódio, potássio, rubídio, ou da coluna 2A, cálcio, magnésio, por aí vai. Esses elementos das colunas 1A e 2A, a tendência deles é perder elétrons. Todos aqueles situados à esquerda da tabela, e também no meio da tabela ali, tá? A tendência é perder elétrons. Então, esses elementos da 1A e da 2A, as cargas elétricas deles são mais um, porque perdem um elétron da 1A, e mais dois da 2A, porque perdem 2 elétrons. Lembra lá daquela camada de valência? Está ligada a esse conceito aqui. Ok? Então, nessa substância aqui, o potássio tem carga mais um, obviamente o flúor vai ser menos. Nessa substância aqui, ó, no óxido de magnésio, o magnésio vai ter mais 2 e o oxigênio menos 2. E por aí vai. Na 3A, aqui, ó, na 3A, o NOx é mais 3. Qual é o exemplo mais importante? O alumínio. O alumínio. Tá? O boro também, né? O hidrogênio. Esse aí tem que saber mesmo, memorizar. O hidrogênio, quando ele se liga a um ametal, tá? O hidrogênio, H, ele assume carga positiva. Então, o hidrogênio ligado ao oxigênio, ele fica positivo, o oxigênio fica negativo. Gente, o oxigênio, ele sempre fica negativo, o oxigênio, tá? Só tem uma exceção, que é quando ele liga ao flúor. Tá? Fora o flúor, tirando o flúor, o oxigênio é sempre negativo. Então, qualquer composto químico que tenha presença de oxigênio, ele fica negativo. Ele puxa para si os elétrons da ligação. Agora, já o hidrogênio, o H, quando ele se liga a um metal, ele assume carga lá, ó, negativa. Tá? O metal fica positivo e ele fica negativo. Ok? Nós vamos ter bastante exemplos aí. Olha lá o oxigênio, o nosso amigo aí, ó. O oxigênio, o NOx dele, na maioria dos compostos, é menos 2. Ou seja, o oxigênio, quando forma compostos com outros elementos, a carga elétrica dele será menos 2. 2 menos, tanto faz, né?
Tem exceção, quando a gente tem as substâncias chamadas... Isso aqui é uma exceção, tá? Os chamados peróxidos. Aqui o exemplo mais comum de peróxido é esse aqui, ó, H2O2. É a água oxigenada. Lá o oxigênio continua negativo, só que com carga -1. Mas o que eu quero que vocês memorizem, antigamente a gente chamava memorizar de decorar, né? A gente chamava de decorar. Aqui, ó. O oxigênio é -2. Isso você pode guardar aí. Pode salvar aí no seu HD da cabeça aí, né? Salva aí no HD aí, tá? Hidrogênio é +1, oxigênio é -2. E assim sucessivamente. Coluna 6A, enxofre, selênio, telúrio, NOx -2, tá? E aí, então, o que a gente tem que guardar? Se o composto tem oxigênio, quem fica negativo é o oxigênio. Se o composto não tem oxigênio, aí vai depender. Aí você vai ter que avaliar. Por exemplo, esse caso aqui, ó, caso 6. Enxofre, selênio, telúrio da coluna 6A, eles vão apresentar carga negativa, -1, se estiverem falando de compostos binários sem oxigênio. Então, quando o oxigênio não está presente, esses elementos aqui, ó, enxofre em vermelho, selênio e telúrio, selênio, né, e telúrio, eles ficam negativos e o outro fica positivo. Tá? Mas se o oxigênio entra na história, aí a coisa muda. Assim como cloro, bromo e iodo da 7A. Cloro, bromo e iodo da 7A, eles assumem carga negativa, olha lá, -1, quando o oxigênio não está presente, sem oxigênio. Aqui nessa fórmula aqui, ó, HCl, o hidrogênio é +1, o cloro é -1. Aqui nesse sal, ó, brometo de sódio, sódio +1, bromo -1. Nesse outro sal, ó, iodeto de potássio, potássio +1, iodo -1. Vejam que o positivo é sempre à esquerda, o negativo é sempre à direita, tá? Ok? O flúor é sempre -1, tá? Porque ele é o elemento mais fominha da tabela por elétrons. Agora, a regra mais importante é essa aqui, ó, a 9. A 10 nós vamos deixar para depois, não vamos mexer com ela agora, não. Olha a regra número 9. Ó. Num composto qualquer, a soma das cargas elétricas, dos NOx, vai ser sempre igual a 0. Uai, o que isso significa? Significa o seguinte, que num composto qualquer, eu tenho cargas positivas e cargas negativas. A soma das cargas positivas, dos NOx e das cargas negativas, tem que dar 0. Senão, aquele composto não é estável. Tá? Eu pus um exemplo aqui, que é um exemplo até mais complexo. Bom, vamos pegar esse exemplo de cima aqui, ó. Hidrogênio, esse, ó. Vamos aplicar a regra número 9 nele. Hidrogênio +1, flúor -1. +1, igual a 0. Sódio +1, flúor -1. +1, 0. Tá? Agora, vamos pegar esse outro composto aqui, ó, que é o ácido nítrico. Nós vamos estudar isso aí na próxima quarta-feira. O hidrogênio é +1. Nesse caso aqui, o nitrogênio, ele é +5. Agora, o oxigênio é -2. Lembra que a gente falou do oxigênio? Ele é sempre -2. Então, um átomo hidrogênio +1. Um átomo nitrogênio +5. Agora, são quantos átomos ali, ó? São quantos? São 3. Vezes a carga -2. Para cada átomo. Então, são 3 átomos com carga -2 cada um. Com 3 vezes -2, -6.
menos 6 com mais 6 dá 0. Ok, gente? Tá? Então, a soma das cargas elétricas dá sempre 0. O 10 aqui, não se preocupem com ele agora não, tá? Que é a carga do radical. Nós vamos estudar isso depois, aí eu volto nessa regra número 10. Nós não vamos nos preocupar com isso agora não. Então, aqui tem, esse quadro aqui, eu quero que vocês dêem uma estudada nele depois, tá? Com vários exemplos. Então, aqui, ó, esse ácido aqui, ó, eu tenho esse ácido, ele tem uma molécula ternária. O que é uma molécula ternária? Com 3 elementos. Um átomo S, enxofre, e 4 átomos. O que eu disse agora há pouco? Oxigênio sempre fica negativo, carga menos 2. Tá? O hidrogênio sempre fica positivo, carga mais 1. Sempre, não, quase sempre. Por enquanto, vamos decorar esses valores. Hidrogênio é mais 1, e oxigênio é menos 2. Aí eu apresento o seguinte exercício para vocês. Qual é a carga elétrica do enxofre? E te peço, qual é a carga elétrica do enxofre? O que você faz? Monta uma equação do primeiro grau com base na regra número 9. Olha lá, ó. Opa! Então, para descobrir, aqui, ó, vamos voltar aqui no exemplo do ácido sulfúrico, ó. Para descobrir a carga elétrica, ou NOx, do enxofre, é só aplicar a regra número 9. Qual é a regra número 9? A soma algébrica das cargas elétricas de todos os elementos químicos em um composto é sempre igual a 0. Tá? Se eu trouxer essa regra número 9 para cá, olha lá, o hidrogênio vale quanto? Cada hidrogênio mais 1, carga elétrica mais 1, NOx mais 1. De agora em diante, tá? Vou falar só NOx, tá, gente? NOx igual carga elétrica. São quantos hidrogênios? São 2. Olha lá, 2 vezes 1. São quantos átomos de enxofre? 1. A gente sabe a carga elétrica dele? Não. Então vamos chamar de X, incógnita X. Então, 1, olha lá, vezes X. Ok? Mais. São quantos átomos de oxigênio? São 4. Cada oxigênio tem a carga menos 2. Então, olha lá a nossa equação do primeiro grau. Regra número 9. 4 vezes a carga de cada oxigênio, o NOx de cada oxigênio, menos 2. Então fica 2 vezes 1, 2. 1 vezes x, x. 4 vezes menos 2, menos 8 igual a 0. Então, x passa o 8 para o lado direito, né? Fica positivo, passa o 2 negativo. X igual a 8 menos 6. Opa! X igual a 8 menos 2. X igual a 6. Então, qual é a carga elétrica, o NOx do enxofre aqui, o vermelho, nessa molécula? É mais 6. Tá? Porque a soma sempre dá 0. Aqui um outro exemplo interessante, esse segundo exemplo aqui, ó. Essa fórmula aqui é a fórmula do carbonato. Isso aqui é um sal, tá? Ali de cima é um ácido. Aqui é um sal. É o carbonato de alumínio. A fórmula é Al2, parêntese, CO3, 3. Nessa fórmula aqui, tá? A gente tem que tomar cuidado, porque tem um parêntese ali, né? Então, esse parêntese, ele tem um índice 3 aqui do lado de fora. Ó. Tá? Então, esse índice 3 multiplica todos que estão aqui dentro. Assim como lá na matemática, né? Tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, aí eu quero que você calcule para mim o NOx do vermelhinho aqui, do carbono. Como é que você faz? Aplica a regra número 9. Qual é a regra número 9? A soma dos NOx de todos os elementos químicos
que constituem a fórmula, tá? Essa soma tem que dar 0. Aí, nós não sabemos o NOx do carbono aqui vermelho, tá? Mas a gente sabe do alumínio. O alumínio está lá na coluna 3A. Aí você já sabe que ele é mais 3. Então, fica. E na fórmula aqui tem quantos átomos de alumínio? Tem 2. Então, olha lá, ó. 2 que multiplica a carga mais 3, mais. Agora toma cuidado. O carbono, vamos chamar de X. Uma incógnita qualquer, X, Y, Z, Q, P, Q, P, qualquer coisa, né? X. Só que nós temos que tomar cuidado com esse índice 3 aqui do lado de fora do parêntese, tá? Então, esse X aqui, ele vai ser multiplicado por esse 3. Olha lá, ó. Mais 3 que multiplica X. Esse 3 aqui, ó, é esse aqui. Ok? Então, 3x. Mais oxigênio. O oxigênio, a carga de cada oxigênio é menos 2. Beleza. Só que lá dentro do radical, lá dentro da fórmula, do parênteses, tem 3 átomos de oxigênio. Só que esse parêntese está multiplicado por um 3 aqui do lado de fora. Então fica 3 vezes 3 dá 9. Olha lá. Então, esse 9 aqui na equação de primeiro grau é resultado de 3 vezes 3. Aqui, ó. 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3, 9, que multiplica a carga do oxigênio, o NOx, menos 2. Aí ficou fácil. 2 vezes 3, 6. Mais 3x, mais 9, que multiplica menos 2, dá menos 18. Essa soma toda é igual a 0. Olha lá. Então, como é que fica? Fica 3x igual a 18 menos 6. 3x igual a 12. X igual a 12 sobre 4. Oh, x igual a 12 sobre 3. Resposta, 4. Consequentemente, o NOx do carbono nessa fórmula é mais 4. Ok? Assim, por quê? Porque a regra diz que a soma das cargas é igual a 0. Então, aqui nesse quadro aqui, gente, esse aqui não precisa se preocupar, não. Esse aqui é aquela regra que nós vamos estudar depois. Tá? Esse aqui também. Não se preocupe agora com essa regra número 10, não. Esses dois quadros aqui são de aplicação da regra número 10. Nós vamos voltar isso aqui só lá no capítulo 6. Por enquanto, não. Aí que interessante, ó. Nós temos aqui uma tabela com as principais cargas elétricas, tá? Com os principais NOx dos elementos químicos. Que NOx, que valores são esses? São aquelas cargas elétricas em que os elementos, os seus átomos, assumem diferentes cargas elétricas quando formam compostos. Então, vejam lá na coluna 1A. O hidrogênio não, o hidrogênio está fora dessa. O hidrogênio está ali só por uma questão de construção da tabela. Ele não é um metal. Mas olha aqui, ó, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Todos eles assumem carga mais 1, porque nas suas ligações químicas eles perdem uma elétron. Olha aqui no 2A, assumem carga mais 2. Vamos lá para 3A, pula para o lado de cá. Assumem carga mais 3, exceto o tálio, tá? O tálio não é tão abundante, nem tão importante assim para nós. Importante aqui são os dois primeiros, boro e alumínio, principalmente o alumínio, tá? De carga mais 3, porque vai formar o óxido de alumínio, de grande importância industrial. O boro também, tá? Tem grande importância industrial. O óxido bórico, ele é usado na fabricação de vidros especiais, né? Esse vidro é usado aí como
utensílio de cozinha, né, que é o vidro Pirex, né, que aguenta altas temperaturas. Então, uma forma de bolo para assar aquele empadão, né, de domingo, né, fazer aquele empadão bacana, aquela forma de vidro, na sua composição, a composição daquele vidro resistente a altas temperaturas, está o elemento químico boro, né? É um vidro borosilicato. Então, o boro também é importante, né? Ah, tem uma série de aplicações industriais. O boro é alumínio. Os outros aqui não. Esse aqui nem se fala, né? Olha o nome desse elemento aqui, gálio. Lembro, não lembro um timinho, não, gálio, né? Brincadeira, né, gente? Tá? Os importantes são boro e alumínio. A carga elétrica deles, ó, mais 3. Agora, vejam que interessante. Aqui no meio da tabela, que são aqueles elementos das colunas B, tá? As cargas elétricas variam muito. Por isso que a gente usa a tabela. Nós vamos usar a tabela para isso. Tá? Aqui na 3B, ó, escândio, ítrio, lantânio, a carga elétrica deles é mais 3. Já quando chega aqui da 4B em diante, nós temos elementos químicos com o zircônio com uma carga só possível. Olha o titânio com 3 cargas possíveis, ou seja, quando o titânio forma compostos, dependendo do elemento químico que vai ligar nele, o oxigênio liga com o titânio. Aí a carga elétrica vai ser uma, por exemplo, o oxigênio com o titânio, o titânio participa com a carga mais 4. Vai formar um óxido chamado óxido de titânio, né? TiO2, de grande importância industrial. O cromo quando liga no oxigênio, ele pode formar compostos com 3 cargas elétricas possíveis. Olha aqui o manganês, que interessante. Tá? Então, o molibdênio, então, nem se fala lá, 2, 3, 4, 5, 6. O tungstênio, também chamado de wolfrâmio, olha lá, símbolo W, o Pará, que é o estado brasileiro, tem minas de molibdênio lá, né? Wolframita, e por aí vai, né? Dessa turma aqui, o mais importante é esse bacana aqui, né? Lá, ó, é o ferro. Principalmente o ferro com a carga mais 3. O ferro com a carga mais 3, ele se liga ao oxigênio com a carga menos 2, olha lá, produzindo o óxido férrico, tá? Que é o principal componente do minério de ferro, né? O minério de ferro, Minas Gerais, quadrilátero ferrífero, né? Tá? É, é um dos maiores produtores do Brasil, né? Nós temos também uma grande ocorrência de minério de ferro no Pará, né? Lá em Carajás. Mas o quadrilátero ferrífero é um grande produtor. É a base da economia de Minas Gerais, né? É a produção de minério de ferro, é o ferro com a carga mais 3, né? Lá, tá? Então, nesse capítulo, nós vamos trabalhar com esses valores de cargas elétricas. Tá? Vejam aqui os gases nobres, ó, não apresentam carga elétrica. Por quê? Porque essa turma aqui, os gases nobres, eles não formam ligação química com o restante dos elementos da tabela. Eles não se combinam com o povão aqui, né? Sódio, magnésio, oxigênio, carbono, eles não estão nem aí para esse resto aqui da turma aqui, né? Eles já têm estabilidade química, eles já têm, lembra lá do capítulo anterior? Eles já têm o octeto completo, né? Tá? Então eles não necessitam nem perder e nem ganhar elétrons. A carga elétrica deles, o NOx, é 0. Eles não combinam nem entre eles. Tá? Um átomo de neônio não se liga a outro átomo de neônio, perdendo, ganhando elétrons ou compartilhando. Né? Tá? Já o restante aqui, não. Olha o flúor. O flúor assume sempre carga negativa. Ele é o mais fominha da tabela. Quanto mais à direita na tabela e para cima na tabela, maior é a tendência de assumir carga negativa, né? Só que o flúor, como eu disse há pouco, ele é um elemento químico
ele tem importância, mas a importância dele, se a gente comparar com esse bacana aqui, com o oxigênio, é mínima. Então, realmente, o elemento, em termos de formação de compostos, mais importante da tabela é esse cara aqui, ó, é o oxigênio. Por isso que a gente chama essas cargas elétricas aqui de NOx, em homenagem ao nosso amigo oxigênio aqui, né? Tá? Ok? Vejam aqui esse exemplo, ó, o cloro. O cloro, ele assume aqui, ó, carga negativa, menos 1, desde que, lembra lá nas regras que a gente verificou há pouco? Desde que não tenha oxigênio na história, na fórmula. Se o oxigênio entrar na fórmula, o cloro não fica negativo, ele fica positivo. Pode ficar mais 1, mais 3, mais 5, mais 7, se o composto tiver oxigênio. A mesma coisa aqui, ó. Olha esse moço aqui, o enxofre, selênio, telúrio. O enxofre, ele assume carga negativa, menos 2, ele ganha 2 elétrons, tá? Se o composto não possuir oxigênio. Se for um composto que a gente chama de não oxigenado. Então, quando o enxofre, por exemplo, liga no sódio, nós vamos aprender a fazer isso. O sódio fica positivo, o enxofre fica negativo. Beleza? Tá? Nós vamos precisar de 2 átomos de sódio, 2 cargas positivas, com 1 átomo de enxofre de carga menos 2. Agora, se no composto tiver a presença de oxigênio, com um composto oxigenado, com a participação do oxigênio, aí o enxofre não fica negativo. Quem fica negativo é o oxigênio. Ele é que manda no pedaço, né? Em termos de carga negativa. Carga negativa é minha, me dá para cá, me dá esses elétrons aqui. Aí o enxofre afina para ele, entrega os elétrons e fica com carga positiva. Aí ele pode ficar ou com carga mais 4, depende do composto, ou com carga mais 6. O mesmo comportamento, tem um selênio lá, sem oxigênio, menos 2, com oxigênio. Sem oxigênio, com oxigênio. Cloro é a mesma coisa, sem oxigênio, menos 1. Com oxigênio, 1, 3, 5, 7. Aqui também, tá vendo? Ok, gente? Nós vamos lidar com essa tabela aqui o tempo todo. Nesse capítulo agora, funções químicas, essa tabela nós vamos utilizar igual desodorante. Uai, como assim, ô Lucas? Vai ficar debaixo do braço o tempo todo. Precisou usar, tira debaixo do braço e consulta a tabela. Essa tabela é a base do nosso estudo desse capítulo chamado Funções Químicas. E não esquecendo, né? Os principais são oxigênio, hidrogênio e por aí vai. Ok? Aqui na sequência tem alguns exercícios que eu peço para vocês calcular o NOx de todos os elementos que compõem essas fórmulas aqui, tá? Ok? O primeiro que eu pus aqui, ó. F é 2 ou 3. É aquele exemplo do minério de ferro que eu pus lá, ó, tá? Eu não vou fazer agora, não. Vou deixar vocês fazerem. Mas vamos fazer só o primeiro aqui, pra vocês terem ideia. Se você for lá na tabela, a tabela logo acima aqui, né? Que é dela, ó, o oxigênio é menos 2. Oxigênio é menos 2. O ferro pode ser mais 2 ou mais 3. Aí eu quero que vocês descubram para mim qual é a carga do ferro naquele exercício ali. Se é a carga mais 2 ou se é a carga mais 3. O que você faz? Vem aqui. Ó, o oxigênio é menos 2, não é? Então escreve um menos 2 aqui em cima. Menos 2. O ferro pode ser 2 ou 3. Positivo. Coloca um X aqui em cima. Então fica 2 vezes X. Lembra da regra número 9? A soma das cargas é zero. Então eu tenho X para o ferro, 2 vezes. Então fica 2X. Mais. Quantos oxigênios tem aqui? 3. Só que cada oxigênio é menos 2. Então fica 3 vezes menos 2, menos 6.
Fica 2x igual a menos 6, igual a zero. 2x igual a 6, passo o menos 6 para a direita. X igual a 6 por 2, x igual a mais 3. Nesse composto aqui, o ferro tem carga mais 3. O ferro tem essa carga aqui, ó. Carga mais 3, tá? Então, assim sucessivamente. Daí nessa letra B, o ferro está ligado a algum outro elemento químico? Não. Então a carga elétrica dele é zero. Aqui também. O enxofre aqui está ligado só com ele mesmo. Então a carga é zero. Então você vai usar esse raciocínio consultando a tabela. Consultando a tabela. Consultando esses dois exemplos aqui, ó. Opa, esses dois exemplos aqui. Consultando a regra número 9. Número 9. Os dois primeiros exemplos. E principalmente a tabela de inox, tá? O nosso desodorante, a partir de agora, né? Vai ficar debaixo do braço o tempo todo, né? Tá? É um desodorante virtual, né? Vocês vão calcular as cargas elétricas de todos, aqui na letra R, aqui não, tá? De todos esses elementos aqui nessas fórmulas. Essa letra R aqui, tá vendo aqui? Ó? R de Roberval aqui, ó. Esse R aqui, esse R, não. Esse R aqui é aquele caso da regra número 10. Então, esse R não é para fazer, tá? Vocês vão fazer isso como exercício e a primeira questão do questionário sobre funções químicas que será aberto o questionário lá no dia 2 de junho, né? Tá? A primeira questão vai ser tirada desse exercício aqui, ó. Desse exercício número 1 aqui. Tá? Vai ser uma questão de múltipla escolha lá, né? Eu vou, dada a substância abaixo de fórmula, dada a substância de fórmula tal, sei lá, vou pegar uma fórmula dessa aqui, menos o Roberval aqui, menos a letra R, tá? Roberval não. Tá? Aí, eu vou pegar uma semelhante a essa. Vou pegar uma semelhante. Pode ser um nitrato desse aqui, do X aqui, ó, de Xuxa aqui, tá? Pode ser um sulfato desse aqui, do Y. Pode ser aqui esse aqui é o hidróxido de amônio, né? Então, eu vou pegar um exemplo parecido com esse. A primeira questão do questionário a ser aberto lá no dia 2/6, vai ser tirada daqui, com certeza. Ok, gente? Muito bem. Aí a gente pode, então, seguir. Vamos seguir com o nosso assunto. Agora, para terminar nossa aula, para não estender muito, eu vou falar apenas da função óxido. Só da óxido. Só da óxido. Tá? Aí a gente encerra essa aula, para não estender muito. Passar batido nisso aqui, depois eu volto a essa questão aqui da dissociação iônica, por enquanto não. Isso aqui nós vamos estudar isso lá nos sais e nos ácidos. Olha lá, e nos ácidos. Nós vamos voltar nesse cara aqui, no bigode aqui, ó. Esse cara aqui, esse sueco aqui, o Arrhenius. Nós vamos voltar nele quando a gente falar de ácidos, aqui, ó, ácidos, aqui o ácido clorídrico, tá? E sais, aqui o sal de cozinha, cloreto de sódio. Que esse moço aqui, o gente boa ali, o Arrhenius, ele tem uma teoria, apresentou uma teoria muito importante para o estudo das funções, que são as da dissociação iônica dos sais e da ionização dos ácidos. Nós vamos voltar nisso. Agora não. Vamos direto para os óxidos. Olha lá que bacana. Tá? Os óxidos, eles, o próprio nome já diz, têm na sua fórmula a presença do oxigênio. E, além do oxigênio,
O que a gente tem que saber a respeito dos óxidos? É que eles são compostos formados por oxigênio e um outro elemento, tá? Então, esses compostos, os óxidos, eles são compostos binários. O que é um composto binário? Composto binário é aquele formado, olha lá o prefixo, ó, bi. Bi significa dois, bicampeão, né? Bicampeão. Tem time aí que nunca foi bicampeão brasileiro, né? Ah, não vou ficar falando aqui não, né? Mas o que é um composto binário? É aquele formado por dois elementos, um elemento X e o oxigênio. Sendo que o oxigênio é o mais eletronegativo. O que significa isso? É ele que assume carga negativa. E qual que é a carga negativa do oxigênio? A gente já sabe? A gente já sabe que a carga do oxigênio é sempre menos 2. Então, qual é a fórmula geral dos óxidos? É essa aqui. Como é que... Então, agora, gente, prestem atenção. Nós estamos aprendendo a escrever a fórmula dos óxidos. Qual é a convenção? O que é uma convenção? É um procedimento que todos seguem. A convenção ela é seguida por todos. Como é que convenção é essa? O oxigênio à direita, o elemento de carga negativa à direita, o de carga positiva, o de NOx positivo à esquerda. Tá? Se escrever o oxigênio à esquerda, está errado. A fórmula está errada. Então, qual é a fórmula geral dos óxidos? Você escreve o símbolo do elemento à esquerda, representa a carga elétrica dele positiva. Mas sempre vai ser uma carga positiva do elemento ligado ao oxigênio? Sempre. Porque quem fica negativo é o oxigênio. Porque o oxigênio, ele é o mais eletronegativo. Ele assume carga negativa. Ele ganha 2 elétrons. Aí, lembra da regra número 9? A soma das cargas não tem que ser zero. Então, se eu tenho uma ligação entre o oxigênio, carga duas vezes negativa, menos 2, e um X, se essa carga aqui for mais 2, aqui o exemplo aqui, ó, o bário está lá na coluna 2A. O bário está lá na coluna 2A. Então ele é mais 2, volta lá na tabela depois e olha. Tabela de NOx. Ele é mais 2. O oxigênio é menos 2. A soma não tem que dar zero? Então, mais 2 com menos 2, zero. Então, gente, basta um átomo de bário ligado a um átomo de oxigênio. Então, fica mais 2 menos 2 igual a zero. Ok? Agora, olha que interessante esse cara aqui de baixo, aqui, ó. O óxido de lítio. Por que é interessante esse caso? Porque o lítio está na coluna 1A. Está na coluna 1A. Se ele está na coluna 1A, essa carga dele aqui, ó, na fórmula geral aqui, é mais 1. Ok? Então, se a carga dele é mais 1, e a carga do oxigênio é menos 2, poxa, um é menos 2, o outro é mais 1. É óbvio que se essa carga aqui é mais 1, eu vou precisar de quantos átomos de lítio? De 2. Então, eu preciso de 2 átomos aqui, ó, de lítio, para dar um total de 2 cargas positivas. Cada átomo de lítio é mais 1. Por isso que eu preciso de 2 átomos de lítio ligados a um átomo de oxigênio. Fica 2 vezes mais 1, mais 2. Menos 2 igual a zero. Por isso, gente, qual é o macete? Qual é o macete que a gente usa para chegar nessas fórmulas todas aqui? E qual é o objetivo? Obedecer à regra número 9. Qual é, de novo, a regra número 9?
A soma das cargas elétricas tem que ser igual a zero. O que eu faço? Muito simples. Pego esse valor X e multiplico aqui no oxigênio. Aqui, ó. Pego o X e multiplico aqui embaixo. O X sem o sinal positivo, tá? O valor puro, o valor absoluto. Pega esse valor aqui e multiplico aqui embaixo. Pega esse valor aqui, 2, sem o sinal negativo. E multiplico aqui embaixo no X. Olha lá, ó. O 2 vem para cá, olha lá. O X vem para lá. Quando você faz essa multiplicação invertida, vocês estarão obedecendo a regra número 9, que é qual? De novo, uma vez mais, e a gente vai repetir isso quantas vezes for necessário, é de que a soma das cargas elétricas tem que dar sempre igual a zero. Total de cargas positivas tem que ser igual ao total de cargas negativas. Por isso que a gente tem tantas fórmulas diferentes. Olha lá, BaO, L2O. Olha essa aqui, ó, o óxido de alumínio. Ó. Olha lá, de novo. O alumínio não tem carga mais 3? Volta lá na tabela, mais 3. O oxigênio não tem carga menos 2? Eu pego o valor puro, 3, multiplico aqui. Eu pego o valor puro, sem carga, 2, multiplico o invertido para cá. Ó. Faz um X aqui, ó. 3 para cá, 2 para cá. Como é que fica, então? 2 vezes mais 3, mais 6. 3 vezes menos 2, menos 6. Mais 6, menos 6, igual a zero. Então, nessa fórmula, nós temos um total de 6 cargas positivas, 2, 3, 6. 6 cargas negativas, 3 vezes menos 2, menos 6. 6 positivas, 6 negativas, a soma dá zero. Obedecemos a regra número 9. Aqui, ó, mais 2, menos 2, zero. Esse cara aqui, ó, nitrogênio, ele é mais 5. Depois vocês verifiquem lá na tabela, né? Ele é mais 5. 2 vezes mais 5, mais 10. O oxigênio, menos 2. 5 vezes menos 2, menos 10. Eu tenho um total de 10 cargas positivas aqui e um total de 10 cargas negativas aqui. Então, como é que se chegou a essa forma? Esse cara aqui não é mais 5? Olha lá, ó. Mais o X ali é mais 5. Esse oxigênio, quanto que é? Olha lá, na fórmula geral, menos 2. Pego o 2, jogo aqui. Pego o 5, jogo aqui, o 5. De tal forma que eu tenho 2 átomos mais 5, tenho 5 átomos menos 2. 10 cargas positivas no total, 10 cargas negativas. Mais 10 menos 10, igual a zero. É assim que se faz a fórmula de qualquer óxido. Por isso que é chamado de fórmula geral. O X aqui, gente, pode ser metal, olha lá, o bário, o lítio, o alumínio, ou pode ser um ametal, nitrogênio, fósforo. Olha lá, ó, esse caso aqui é um caso particular, é o peróxido, não vamos mexer com isso agora não. Tá? Aqui, ó, o zinco aqui é mais 2, é só ir lá na tabela e verificar. E o oxigênio é menos 2, mais 2 menos 2, basta um átomo desse para um átomo desse. Ah, na hora que eu fizer a fórmula, mais 2 menos 2, fica X2O2, esquece esse aqui, tá? Esse aqui é um caso especial. Então fica 2 para cá, 2 para cá, você corta, simplifica. Sempre que esses valores aqui forem números pares, isso aqui, exceto esse, tá? Esse aqui nós vamos falar dele depois. Esse aqui é a água oxigenada, deixa de lado por enquanto. Mas sempre que esses valores 2, 2, 2, 4, aqui, ó. 2, 2, 2, 2, 4, 2, 6, forem números pares, tá? A gente simplifica. Olha aqui o bário, ó. Ba2O2, simplifica, fica BaO, né? Tá?
Esse caso aqui é um caso à parte. Isso aqui deixa, por enquanto, aí, deixa ele em stand-by, que nós voltamos a falar sobre ele. Então, gente, é muito simples. Vamos lá direto aqui, ó. Então, está aí na apostila a repetição daquilo que a gente mostrou ali na apresentação. Ó. Fórmula geral, fórmula resultante. O X pode ser metal ou metal. Então, essa é a maneira de escrever a fórmula. Na próxima aula, para não alongar muito, nós vamos iniciar desse ponto aqui. Ó. Nós vamos verificar quais são os diferentes tipos de óxidos. Tá? Porque esse grupo de substâncias, a função óxido, é muito importante na indústria e uma série de questões ligadas ao nosso dia a dia. Né? Por exemplo, o gás carbônico está aqui, ó. Tá aqui o gás carbônico. Ó. O gás carbônico está aqui dentro. Ó. Tá? Tudo bem? Aí, ele é um anidrido. Aqui ele, ó. Tá? Ele é um anidrido. E o gás carbônico, o CO2, ele é responsável, lançado na atmosfera, aí nós já falamos sobre isso, né? Tá? Aqui um outro elemento importante também, que forma um óxido importantíssimo. Ó. O silício, quando liga ao oxigênio, ele dá origem ao SiO2, que é o óxido, dióxido de silício, que é o principal constituinte da crosta terrestre, né? Tá? O carbono também, ele forma vários outros compostos que vocês vão estudar lá na química orgânica, né? As proteínas, os ácidos carboxílicos, isso nós não vamos estudar aqui no primeiro ano, não, tá? Então, na próxima aula, nós vamos iniciar aqui. A gente retoma o conceito de óxidos, como que faz a fórmula geral, tá? E, na sequência, a gente vai distinguir, nós vamos tratar dos diferentes tipos de óxidos. E mais ainda, nós vamos aprender lá, ó, nós vamos aprender a nomenclatura. O que é isso? Nós vamos aprender a dar nome aos óxidos. Por que o óxido é chamado de óxido férrico? Por que o outro é chamado de óxido de cálcio apenas? Tem uma razão de ser, né? Por que a gente usa o sufixo oso, hipocloroso? Por que a gente usa o sufixo ico, férrico? Né? Tem um motivo, né? Então, esse é o assunto da nossa próxima aula, tá? Na aula da próxima quarta-feira. Ok? Então, gente, para não estender muito, eu vou interromper a nossa gravação, tá? Vocês já retornaram para mim aqui a minha imagem, eu agradeço no momento que vocês forem assistir o vídeo, eu espero que vocês tenham compreendido bem o assunto, assistam o vídeo, façam a leitura da apostila, tá? Façam aqueles exercícios lá sobre NOx, porque de lá vai sair a primeira questão do questionário. Leiam também a apresentação e o que eu peço a vocês é que já na nossa próxima aula da quarta-feira, tá? Do dia 26, vocês já tenham visto o vídeo e, se possível, também já feito o exercício que eu pedi lá da apostila e assistido a apresentação, para vocês chegarem bem embasados à aula de quarta-feira. Ok, gente? Então, muito obrigado. Eu vou agora interromper a gravação, tá? E até a nossa próxima quarta-feira, dia 26. Um abraço.